eu sou o Padre Laércio e hoje eu quero conversar com vocês e apresentar 5 pontos importantes para ajudar na nossa meditação. Não é estranho e nem é difícil encontrar pessoas que quando participam de algum retiro ou mesmo quando tentam rezar, meditar, sentem muita dificuldade. Não esqueça de seguir este canal. Não esqueça de ir até o final e depois compartilhar. Deixe o seu comentário, se te ajudou, se gostou, tá bom? Vai ser uma alegria. Vamos então para a meditação de hoje. O 5º ponto é sentir que nós somos um barco em direção a um porto novo. Imaginemos isso. Eu preciso ter essa consciência de que eu desejo sair da situação que eu estou atual e ir em direção de algo que está mais à frente, este lugar novo. Daí eu preciso conhecer mais justamente da minha história, da minha vida. É verdade, muitas vezes estamos à deriva, estamos perdidos, estamos entre o que eu fui e em direção daquilo que eu quero ser. E às vezes a gente fica perdido, mas é importante que eu saiba que eu estou em movimento. Sou um barco, uma navegação e que estou em busca deste porto seguro. E este porto seguro é a meditação. É o encontro com Deus através da meditação. O 4º ponto é que eu saiba que eu sou esta barca e que sou frágil. Não sou um transatlântico. Porque mesmo se eu fosse um transatlântico, eu poderia também ter as minhas fragilidades. Quanto maior o homem, diz o ditado popular, maior a queda. Por isso, é imprescindível perceber que eu preciso conhecer as minhas fragilidades. É preciso que eu entenda, dê nome àquilo que é frágil em minha vida. É preciso que eu possa ir em direção daquilo que me fortalece. É preciso que eu saiba que o que me fragiliza hoje pode ser aquilo que me fortalece, que vai me fortalecer lá na frente. Eu preciso pensar nisso, eu preciso encarar, eu preciso tirar a máscara daquilo que me faz sofrer, daquilo que me deixa com medo. Então, um 3º ponto é justamente perceber que o mar é Deus. Veja, eu estou em uma experiência de meditação. Quando eu medito, eu sei que eu sou um barco, uma navegação. O 2º ponto, eu sei que sou frágil, mas eu sei que mesmo frágil, a minha vida, a minha história navega em Deus, está nele. O início, o meio e o fim está em Deus. A minha vida está em Deus. Como diz uma música antiga, o mar é Deus e o barco sou eu. E às vezes não dá mesmo para voltar. Estamos em direção a um porto seguro, que é Deus. Estamos em direção a esse porto seguro, que é a situação nova da nossa vida. Com o tempo, esta navegação ela pode ficar meio automática. A nossa vida pode entrar naquele estilo automático. Navegamos, atravessamos mares, rios, mas não damos conta, não percebemos que quem somos, que navegação eu sou, que vida eu tenho, que vida eu levo, de onde eu vim e para onde eu vou. Não sei quem é o mar. Que água é esta que me sustenta? Quem é esta água? O automático nos tira de nós mesmos e nos tira de Deus. Porque eu perco a capacidade de perceber Deus presente no cotidiano. O 2º ponto, que é fundamental, é estar presente. Na minha meditação, eu preciso sentir que eu estou presente. Eu preciso saber qual o foco da minha vida. Quem sou eu? Para onde eu vou? Para onde eu quero ir? Meditar é colocar o foco naquilo que é mesmo a minha história, a minha vida. Procurar estar mais presente naquilo que eu faço. Saber dizer a mim mesmo o que me preocupa não é real. Porque se a gente for perceber, muitas vezes a preocupação, como já diz o nome, é o sofrimento antecipado. Eu nem passei por aquela situação ainda e já estou sofrendo, já estou preocupado.
Então, muitas vezes, quando a gente para meditar, quando a gente toma consciência do barco que sou, da fragilidade que tenho e de que o mar é Deus, eu percebo que eu nem sempre estou presente na minha história, na minha vida. Nem sempre eu tomo consciência da minha história. Nem sempre eu sei dizer a mim mesmo o que de fato me preocupa e o que de fato é real neste meu processo de meditação. Eu preciso olhar para a realidade e para o cotidiano como uma grande e bonita oportunidade de perceber que a vida não é uma mágica, mas ela é real, é concreta. Ela tem dores, sofrimentos, doenças, lutas, injustiças, traumas. E estas dificuldades eu vou enfrentá-las todas. No momento certo, eu precisarei estar presente dentro de mim mesmo, na minha história, com a minha história em minhas mãos. Ajuda muito a notar aquilo que me dispersa, aquilo que me preocupa, aquilo que me deixa longe. Anota, faz o teu diário. Hoje estou nervoso, ansioso, triste por isso. Perdi o foco por isso, porque aconteceu isso ou aquilo outro. Isso tudo vai me ajudar a que eu tenha a minha história em minhas mãos. Ou seja, que eu esteja presente naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou em uma meditação, se eu estou diante do Senhor, se eu estou aí, eu preciso estar também a minha história, a minha vida, com minhas potencialidades, com minhas fragilidades. Eu preciso estar presente, ser consciente da minha própria história. O primeiro, que é fundamental, é o silêncio. Sem silêncio, não chegamos em porto nenhum. Sem silêncio, não navegamos. Permaneceremos dispersos. O padre Pablo Dors, ele que fala muito sobre a meditação, ele vai dizer isso, que o silêncio é a possibilidade para todo o resto. Se tem silêncio, pois tem possibilidade para tudo, para todas as demais coisas. Sem o silêncio eu não medito, eu não contemplo, eu não oro. Sem o silêncio eu não falo comigo mesmo, eu não falo com Deus. Por isso este silêncio, ele é a oportunidade de evitar de ir em direção ao abismo a que muitos estão indo sem perceber. É fundamental que o meu olhar tenha para onde ir. A minha meditação, ela seja uma meditação silenciosa diante da pessoa de Jesus, que é esse mar, pois ele também está em Deus. Eu preciso saber a água que eu estou navegando, por isso silêncio. Quando silencio, eu ofereço condições para que aconteça a meditação. Estou falando de meditação como meditação cristã, como essa oportunidade de meditar, por exemplo, os feitos de Cristo, as palavras de Jesus, os gestos de Jesus, seus ensinamentos, a realidade do mundo atual, a realidade da minha vida, a realidade da minha vocação, da minha história. Ou seja, o silêncio vai ser aquele caminho, aquela rota que vai me oferecer condições de perceber como o mar me conduz e me leva. O silêncio é o motor que vai me conduzindo em direção ao porto seguro enquanto eu estou navegando em Deus. Eu me deixo levar, eu me conduzo por esta força que vem de dentro, que é o silêncio. Sem silêncio, não há meditação. Sem silêncio, não há oração. Sem silêncio, não há escuta. Por isso, o silêncio é a condição de possibilidade. Vimos aí, então, 5 pontos preciosos. O primeiro, o silêncio é a condição de possibilidade. O segundo, eu preciso estar presente na minha história, assumir a minha história. O terceiro, eu preciso perceber que essa minha história eu levo em Deus. Deus é o mar da minha vida. O quarto, eu sou uma embarcação frágil, pequena. Por isso tenho que me conhecer e saber das minhas fragilidades. E o quinto ponto e último ponto é sentir que eu sou um barco, uma pequena navegação que estou navegando a minha vida inteira em direção até o porto final da minha história. Veja bem, a meditação cristã, a oração cristã é um encontro com a pessoa de Jesus. Não é um esvaziar-se, simplesmente. Eu me esvazio à medida em que eu
sem vaidades e sem egoísmos, olho para as minhas fragilidades, para os meus dons e para as minhas possibilidades, sabendo e encontrando aí as marcas e a presença de Jesus. Sigamos meditando, procurando o silêncio, criando condições para que cheguemos no ponto final da nossa vida. Amém.